Hoje você vai conhecer a história completa da Bíblia Sagrada. Uma jornada que atravessa séculos, civilizações, reis e profetas, do Gênesis até o Novo Testamento. Da criação do homem no Éden até os dias dos discípulos de Cristo. Quando você terminar de ouvir esta narrativa, é provável que nunca mais olhe para as Escrituras da mesma maneira, porque o que você vai aprender agora é mais do que uma sequência de fatos. É a linha do tempo do plano de Deus, revelado pouco a pouco, através de vidas, promessas e alianças. Mas para que essa mensagem alcance o seu coração, é preciso abrir o entendimento e permitir que a palavra de Deus fale com você. Se às vezes a Bíblia parece difícil de compreender, não se preocupe. Aqui você vai enxergar como tudo se conecta e perceber que desde o início, Deus já desenhava um caminho que levaria à salvação. Tudo começa no princípio, quando Deus cria os céus e a terra. Do caos e da escuridão, Ele faz surgir a luz. Com sua voz poderosa, ordena o nascimento das estrelas, dos mares e de toda forma de vida. E então, como obra-prima da criação, forma o homem do pó da terra e sopra nele o fôlego da vida. O homem passa a viver, sentir e pensar. Seu nome é Adão. Deus coloca Adão no jardim do Éden, um lugar perfeito, cheio de harmonia e beleza indescritível. Ali, o Criador concede liberdade, mas também um limite. Adão poderia comer de todas as árvores, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E para que Adão não estivesse só, Deus cria Eva, sua companheira. Juntos eles vivem em comunhão com o Criador, até que a serpente entra em cena, plantando a semente da dúvida. Eva é enganada e Adão, por escolha, também desobedece. Naquele instante, o pecado entra no mundo, separando a humanidade de Deus. O Éden é perdido, mas mesmo ali, em meio ao erro, Deus promete redenção. Da descendência da mulher, nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. O tempo passa, a humanidade se multiplica, mas a maldade cresce junto. Os homens se tornam violentos e a terra se corrompe. Então Deus decide purificar o mundo com o dilúvio. Escolhe Noé, homem justo e fiel, para construir uma arca que salvaria sua família e representantes de todas as espécies. Durante 40 dias e 40 noites, as águas cobrem toda a terra. Quando o dilúvio termina, Noé oferece um sacrifício de gratidão e Deus faz uma aliança, simbolizada por um arco-íris, um sinal eterno de que nunca mais destruiria o mundo por meio das águas. Da descendência de Noé surgem novas gerações, mas novamente a humanidade se volta contra Deus. Na planície de Sinear, decidem construir uma torre que alcançasse os céus, a Torre de Babel. Queriam ser grandes, independentes, autossuficientes, mas Deus confunde as suas línguas e eles se espalham pela face da terra. Entre esses povos dispersos, Deus escolhe um homem, Abrão, mais tarde chamado de Abraão. Com ele o Senhor estabelece uma nova aliança, promete uma terra, uma descendência numerosa e o mais importante, que por meio dele seriam benditas todas as famílias da terra. Abraão obedece, sai de sua terra, de sua parentela e segue em direção ao desconhecido, confiando apenas na voz de Deus. De Abraão vem Isaque, o filho da promessa. De Isaque nasce Jacó, que mais tarde receberia o nome de Israel. E dos filhos de Jacó surgem as 12 tribos, o povo escolhido, que carregaria o nome de Deus por gerações. Entre esses filhos está José, traído por seus irmãos e vendido como escravo para o Egito, mas o que parecia tragédia se transforma em propósito. Deus o eleva a governador da terra egípcia e, por meio dele, salva sua família da fome. O plano divino segue o seu curso, silencioso e perfeito. 400 anos depois, os descendentes de Israel estão escravizados no Egito. E Deus levanta um libertador, Moisés.
Um homem que, mesmo relutante, seria instrumento de poder e libertação. Com sinais e prodígios, Deus envia as 10 pragas e, finalmente, o faraó liberta o povo. O Mar Vermelho se abre e Israel atravessa em terra seca. No deserto, Deus guia o povo com uma coluna de nuvem durante o dia e de fogo à noite. Ali, no Monte Sinai, entrega as tábuas da lei, os 10 mandamentos, que revelam não apenas regras, mas a santidade do próprio Deus. Mas o povo murmura, desobedece, constrói um bezerro de ouro. Mesmo assim, a misericórdia divina os sustenta. Durante 40 anos, eles caminham até que, finalmente, Josué os conduz à terra prometida. Instalam-se em Canaã, mas com o passar do tempo, esquecem o Deus que os libertou. Então o Senhor levanta juízes, líderes e guerreiros para livrar Israel de seus inimigos. Entre eles, nomes marcantes: Débora, Gideão, Sansão. Mas o povo pede um rei. Deus permite e Saul é escolhido, um homem de aparência imponente, mas de coração instável. Depois dele, surge Davi, o pastor de ovelhas que se tornaria o maior rei de Israel. Homem segundo o coração de Deus, Davi vence gigantes, conquista cidades e compõe salmos que até hoje ecoam nas orações. Seu filho Salomão herda o trono e constrói o Templo de Jerusalém, símbolo da presença de Deus entre os homens. Mas com o tempo, o reino se divide. Israel ao norte, Judá ao sul. E os profetas surgem para alertar o povo: Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, todos clamando por arrependimento, anunciando que o Messias viria. O pecado leva Israel ao cativeiro. Primeiro, o reino do norte é levado pela Assíria. Depois, Judá é conquistado pela Babilônia. Jerusalém é destruída, o templo é queimado e o povo é levado em correntes. Mas mesmo na terra do exílio, Deus não os abandona. Lá estão Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, firmes na fé, testemunhando que o Senhor é soberano, mesmo entre reis estrangeiros. 70 anos depois, Ciro, rei da Pérsia, autoriza o retorno. O povo reconstrói Jerusalém e o templo, guiados por Esdras e Neemias. Os profetas Ageu, Zacarias e Malaquias anunciam a restauração. Mas também lembram: virá um tempo de silêncio, até que a voz do Messias se faça ouvir. E então, por 400 anos, o céu permanece em silêncio. Nenhum profeta se levanta. Nenhuma palavra nova é revelada. Até que em Belém, o Verbo se faz carne. Depois de séculos de espera, a promessa feita no Éden começa a se cumprir. O silêncio é rompido quando um anjo aparece a uma jovem chamada Maria, na pequena cidade de Nazaré. Com palavras suaves, o mensageiro celestial anuncia: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Assustada, Maria ouve o anúncio mais extraordinário da história. Ela conceberia um filho, e seu nome seria Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, aquele que viria para salvar o seu povo de seus pecados. Enquanto isso, seu noivado, José, também recebe em sonho a confirmação divina. Mesmo diante das dúvidas e do temor, ele obedece, e em meio à simplicidade de um estábulo, nasce o Salvador do mundo. Os céus se abrem. Anjos proclamam: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Pastores, os mais humildes entre os homens, são os primeiros a receber a notícia. Guiados pela estrela, vêm sábios do Oriente, trazendo ouro, incenso e mirra, símbolos de realeza, adoração e sacrifício. Mas enquanto o céu celebra, a terra se agita. Herodes, tomado pelo medo de perder o poder, ordena a morte dos meninos de Belém. José, avisado em sonho, foge com Maria e o menino para o Egito. Anos depois, retornam para Nazaré. Ali,
Jesus cresce em sabedoria, graça e estatura diante de Deus e dos homens. E aos 30 anos, inicia seu ministério. Ele é batizado por João Batista, o profeta do deserto, que clama: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E quando Jesus entra nas águas do Jordão, o Espírito Santo desce sobre ele como uma pomba, e uma voz vinda do alto declara: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A partir daquele momento, a história muda para sempre. Jesus caminha pelas vilas e cidades, pregando, curando, libertando e ensinando com autoridade nunca antes vista. Cegos passam a ver, coxos andam, leprosos são purificados, endemoniados são libertos e mortos voltam à vida. Mas mais do que milagres, ele trazia palavras que quebravam corações de pedra. Dizia: amai os vossos inimigos, perdoai 70 vezes 7. Quem quiser ser o maior, seja o servo de todos. Reunia multidões, mas também enfrentava oposição. Os religiosos, presos à letra da lei, não suportavam a graça que lhe revelava. Tentavam calá-lo, mas nenhuma armadilha podia detê-lo, porque ele falava com a autoridade do próprio Deus. Entre os que o seguiam, 12 discípulos foram escolhidos. Homens simples, pescadores, cobradores de impostos, zelotes, transformados em mensageiros do reino. Com eles, Jesus partilhava o pão, o amor, as lágrimas e o propósito eterno. Durante 3 anos, ele ensinou sobre o reino de Deus, mostrando que não era um reino terreno, mas espiritual, onde os últimos seriam os primeiros e os humildes exaltados. Falava por parábolas, curava com compaixão e demonstrava que Deus não habita em templos de pedra, mas em corações transformados. Mas o tempo de sua missão terrena se aproximava do clímax. Um dos seus, Judas Iscariotes, o trai por 30 moedas de prata. Naquela noite, no jardim do Getsêmani, Jesus ora em agonia, suando gotas de sangue, enquanto os discípulos dormem. Ele sabe o que está por vir. Mesmo assim ora: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Logo depois, soldados o prendem. Ele é levado a julgamento, humilhado, açoitado e zombado, coroa de espinhos é colocada sobre sua cabeça e uma cruz lhe é imposta sobre os ombros. No alto do Gólgota, entre 2 ladrões, o Filho de Deus é crucificado. O céu escurece, a terra treme e o véu do templo se rasga de alto a baixo, simbolizando que agora o caminho até Deus está aberto. E antes de entregar o Espírito, ele declara: está consumado. O mundo silencia. O corpo é colocado num túmulo novo e uma grande pedra sela a entrada. Mas o 3º dia chega e a morte não consegue contê-lo. Na madrugada do domingo, a pedra é removida e o túmulo está vazio. Jesus ressuscita, cumprindo a promessa. A vida vence a morte. O Cordeiro de Deus derrota o inferno e o pecado. E as primeiras testemunhas, mulheres humildes, anunciam: ele vive! Durante 40 dias, o Cristo ressurreto aparece aos seus discípulos, come com eles, fala com eles e lhes dá uma missão: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, diante de seus olhos, ele é elevado aos céus e 2 anjos anunciam: esse Jesus que dentre vós foi levado, há de vir do mesmo modo como o viste subir. Poucos dias depois, cumpre-se outra promessa. O Espírito Santo desce sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Um vento impetuoso enche a casa, línguas de fogo pousam sobre cada um deles e todos passam a falar em outras línguas conforme o Espírito concedia. Nasce ali a Igreja, o corpo de Cristo na terra.
Pedro, aquele que antes negara o Mestre, agora se levanta com ousadia e prega a primeira mensagem do Evangelho. 3.000 almas se convertem em um só dia, e a boa nova começa a espalhar-se por toda parte. Os discípulos enfrentam perseguições, prisões, açoites, mas não recuam. Eles sabiam em quem haviam crido. Pregavam nas praças, nas casas, nos mercados, e cada palavra era acompanhada de poder e sinais. Surge então Saulo de Tarso, um fariseu zeloso, perseguidor dos cristãos. Mas no caminho de Damasco, uma luz do céu o envolve e ele cai por terra. Ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele pergunta: quem é, Senhor? E a resposta muda a sua vida. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. A partir daquele momento, Saulo se torna Paulo, o apóstolo dos gentios. Percorre cidades, enfrenta naufrágios, prisões, fome, açoites, tudo por amor ao Evangelho. E sob a inspiração do Espírito Santo, escreve cartas que se tornaram parte fundamental das Escrituras, guiando a igreja até hoje. Enquanto isso, os apóstolos vão sendo mortos um a um, não por fraqueza, mas por fidelidade. Pedro é crucificado de cabeça para baixo. Tiago é morto à espada. João é exilado na ilha de Patmos, onde recebe as visões do Apocalipse, a revelação final de Cristo glorificado. E assim, a história que começou com a criação do mundo culmina com a promessa de um novo céu e uma nova terra, onde não haverá dor, nem lágrimas, nem morte. O plano de Deus, traçado desde o princípio, se cumpre em plenitude. Deus cria, o homem cai, o Filho redime e o Espírito Santo habita, até o dia em que tudo será restaurado. A Bíblia não é apenas um livro, é uma carta de amor de Deus à humanidade. Cada página revela o seu caráter, sua justiça e sua graça. E todo o enredo aponta para um nome sobre todo nome: Jesus Cristo. A história não termina com o amém do Apocalipse. Ela continua, porque o mesmo Deus que escreveu o começo ainda escreve capítulos através de cada vida que se entrega a Ele. Quando o Espírito Santo desceu em Jerusalém naquele dia de Pentecostes, o vento soprou de maneira diferente. O fogo que pousou sobre os discípulos não queimou, purificou. A promessa de Cristo se cumpria e um novo tempo nascia. Aqueles homens e mulheres simples, antes temerosos, agora falavam com ousadia, e o mundo nunca mais seria o mesmo. Jerusalém foi o berço da igreja, mas a perseguição foi o fogo que espalhou as sementes. O apedrejamento de Estevão incendiou corações e fez com que a mensagem cruzasse fronteiras. Filipe pregou na Samaria. Pedro viu o evangelho romper os muros da tradição ao entrar na casa do centurião Cornélio. E Paulo, o perseguidor transformado, tornou-se a voz que ecoou por todo o Império Romano. As viagens missionárias de Paulo foram pontes sobre oceanos e desertos. Em Antioquia, as primeiras comunidades gentílicas floresceram. Em Filipos, os cárceres se transformaram em catedrais de louvor. Em Atenas, filósofos ouviram, talvez pela primeira vez, sobre um Deus que não mora em templos feitos por mãos humanas. O evangelho crescia, mesmo sob o aço da perseguição. Nenhum império pôde calar aquilo que Deus havia começado. As cartas escritas pelos apóstolos se tornaram o alicerce de uma fé viva. Nelas, a graça foi revelada como uma força invencível, não conquistada por mérito, mas recebida por amor. A igreja cresceu, mesmo em meio às chamas de Roma, quando Nero transformou cristãos em tochas humanas. Paulo foi preso, açoitado, naufragou e morreu fiel. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, e mesmo assim,
O nome de Cristo ecoava de casa em casa, de coração em coração. Anos depois, já idoso, o apóstolo João foi exilado na ilha de Patmos. Ali, cercado por rochas e solidão, o céu se abriu mais uma vez. Ele ouviu uma voz como o som de muitas águas, e diante de seus olhos, o invisível se tornou visível. O que ele viu não foi apenas o fim, mas a consumação do propósito de Deus desde o Éden. Eis que viu o céu aberto. Assim começa a última revelação. João contemplou o trono de Deus, cercado de trovões, relâmpagos e um arco-íris de esmeralda. Seres viventes adoravam sem cessar, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Então o Cordeiro, digno de abrir o livro selado, tomou nas mãos o rolo que continha o destino da humanidade, e um silêncio profundo cobriu o céu, como se até os anjos prendessem o fôlego. O primeiro selo foi aberto e surgiu o cavaleiro branco montado com um arco, representando a conquista e o avanço do propósito divino sobre a terra. O segundo selo se rompeu e o cavaleiro vermelho avançou com sua espada, trazendo guerra e sangue entre as nações. O terceiro selo se abriu e veio o cavaleiro preto, equilibrando uma balança, simbolizando a fome, a injustiça e a desigualdade. E então o quarto selo foi quebrado, e o cavaleiro amarelo, montado sobre um cavalo pálido, chamado Morte, cavalgava com o inferno logo atrás dele. A cada selo aberto, o mundo espiritual estremecia. Houve terremotos, eclipses e sinais nos céus. Os mares rugiram, os montes se moveram e o coração humano se encheu de espanto. Mas João viu também o povo de Deus sendo selado na fronte, um selo de proteção e fidelidade. Quando o sétimo selo foi rompido, 7 anjos receberam 7 trombetas. Cada toque anunciava juízos sobre a terra. Fogo misturado com sangue, montanhas lançadas ao mar, estrelas caindo do céu e um sol que escurecia como luto. A criação gemia e a humanidade era chamada ao arrependimento. Então vieram as taças da ira de Deus, derramadas sobre os reinos que se levantaram contra o Altíssimo. O mar tornou-se como sangue, rios foram contaminados, feridas cobriram os homens que adoravam a besta. O sol queimava com intensidade mortal, o trono da besta mergulhou em trevas e os exércitos do mundo se reuniram para a guerra, a última batalha, no vale chamado Armagedon. Mas antes que o caos tomasse conta, João contemplou uma cena que nenhuma guerra pode apagar. O Cordeiro de Deus, glorioso, cavalgando novamente, agora num cavalo branco, com olhos como chama de fogo, coroas sobre a cabeça e um manto tingido de sangue. E em sua coxa estava escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Dos céus desceram exércitos de anjos, vestidos de linho fino e branco, seguindo o Filho de Deus em uma marcha de luz. Ao som de trombetas, as potestades caíram e os reinos da terra foram sacudidos. O dragão, a antiga serpente, Satanás, foi capturado, acorrentado e lançado no abismo, onde ficou preso por 1000 anos. Durante esse tempo, a terra conheceu o reino milenar de Cristo. Paz, justiça e glória envolveram o mundo. Os santos reinaram com ele e o nome de Deus foi exaltado sobre todas as nações. Mas depois desse tempo, Satanás foi solto por um breve momento para enganar as nações uma última vez. Reuniu exércitos, espalhou engano, mas o fogo desceu do céu e os consumiu. Então, finalmente, o inimigo das nossas almas foi lançado no lago de fogo e enxofre, junto com a besta e o falso profeta, para nunca mais enganar, ferir ou destruir.
Josué então viu o grande trono branco. A terra e o céu fugiram de diante dele. Livros foram abertos e outro livro, o livro da vida. E cada ser humano foi julgado segundo as suas obras. Aqueles que seus nomes estavam escritos no livro da vida herdaram a eternidade. Os que rejeitaram a verdade colheram o fruto da sua escolha. Justiça perfeita, sem falha, emanava do trono. E quando tudo parecia terminar, João viu algo novo. O céu e a terra antigos passaram, e ele contemplou a nova Jerusalém, descendo dos céus como uma noiva adornada para seu esposo. Suas muralhas eram de jaspe, suas ruas de ouro puro, seus portas de pérolas. De dentro dela fluía o rio da água da vida, e às margens cresciam a árvore da vida, dando frutos em todas as estações. Não havia mais noite, nem sol, nem templo, porque o próprio Deus habitava com seu povo. Lá não havia dor, nem crono, nem pranto. As coisas antigas se foram, tudo se fez novo. João encerra sua visão com uma promessa que atravessa os séculos como um trovão doce e firme. Eis que venho em breve. E o coração da igreja, desde aquele dia até hoje, responde com esperança: Ora, vem, Senhor Jesus. Essa é a história da Bíblia. Uma história que começa no Éden e termina no trono. Que começa com a separação e termina com a reconciliação. Que mostra o amor de um Deus que nunca desistiu da humanidade. E agora, meu querido irmão, minha querida irmã, essa história chega até você. Não como um conto antigo, mas como um chamado. Deus ainda fala, Cristo ainda salva, o Espírito ainda se move. Hoje pode ser o seu novo começo. Se você ouviu essa história até aqui, é porque o Espírito Santo quis te lembrar que ainda há tempo. Tempo de recomeçar, de perdoar, de se entregar. Feche os olhos e diga: Senhor Jesus, eu te recebo. Escreve meu nome no livro da vida. Apaga o meu passado, transforma o meu presente e guia o meu futuro. Reina sobre mim e me dá a tua paz. Em teu nome eu oro. Amém. Agora respire. Você acabou de fazer a oração mais importante da sua vida. Não importa o que ficou para trás, o que importa é o que Deus está fazendo a partir de agora. Compartilhe essa palavra, inscreva-se no canal e leve essa mensagem adiante, porque o fim da história é apenas o começo de uma eternidade com Deus. Ei, crente! Se inscreva agora neste canal e seja abençoado como estas pessoas. Faça isso agora!